que te apraz dizer? O modelo escolhido de ser o governador do Banco de Portugal a falar sobre o assunto, domingo à noite, às 10h30 da noite, e aparentemente sem ter sido consultados ou pelo menos informados os líderes dos principais partidos da oposição. Eu sou com alguma palavra, descaramento da parte do Governo. Descaramento e empurrar a responsabilidade para o Governador. Eu recordo-me, aqui há um par de anos, que Passos Coelho dizia que seria sempre ele a dar as más notícias ao país. Isto não é uma má notícia, é uma péssima notícia, se não mesmo uma tragédia para o país. Eu acho que vale a pena, aliás, as pessoas percebem quando falamos de 4 mil milhões de euros, que foi aquele prejuízo imputado ao primeiro semestre no BES, Portugal gasta, com a sua política educativa, com todo o sistema de educação, 6 mil milhões por ano. Gasta com toda a política de saúde 8 mil milhões por ano. O BES imputou de prejuízo 4 mil milhões no primeiro semestre. Temos noção daquilo que está em causa. Há evidentemente um problema. O Primeiro-Ministro foi muito definitivo há 10, 15 dias, quando disse nem um euro dos contribuintes para salvar privados e disse, acrescentando que o BES era uma coisa e o GES era outra. Isto significa que a palavra do Primeiro-Ministro vale literalmente zero. Zero. Mas ele pode vir a invocar que aquilo que se sabia há 15 dias é muito diferente daquilo que se sabe agora. Ou das informações que lhe foram passadas há 15 dias são diferentes. Isso é uma parte também desta tragédia, que isso não é verdade. Quer dizer, já há muita informação que já levava a que toda a atuação tivesse de ser de outra forma. Mas em todo o caso o Primeiro-Ministro foi muito definitivo. E é um Primeiro-Ministro que tem um problema com o valor da sua palavra. Porque foi mesmo pensando nas coisas mais pesadas, mais definitivas daquilo que são os últimos anos. Foi o Primeiro-Ministro que disse que não cortaria pensões e subsídios de férias e de Natal. O Primeiro-Ministro que não haveria mais austeridade e o Primeiro-Ministro disse que não havia nem um euro dos contribuintes para salvar privados. Ora, a palavra Primeiro-Ministro não vale nada e temos este lado insólito de ser o Governador do Banco de Portugal a anunciar uma renacionalização do BES. É isso que tu chamas? Nacionalização? Não, uma renacionalização. Sim, já foi nacionalizado. Já foi nacionalizado, foi privatizado e agora é renacionalizado. Talvez não se queira usar a expressão nacionalização apenas porque de facto não é uma nacionalização. Mas é um modelo bem diferente. É um modelo bem diferente, mas em última análise, quer dizer, quem vai financiar somos todos nós. Feito o balanço destes quase 40 anos, vou-lhe dizer o que penso. Isto vai provavelmente achar bizarro da minha parte. Nós tivemos politicamente um azar dos távoras. Foi ter este Presidente da República como Primeiro-Ministro e como Presidente da República. Foi um azar dos távoras. Este país regrediu muito. Porquê que diz isso? Está tudo centrado nele. Não vou adiantar mais comentários. É só analisar. Foi mal demais para ser verdade. Ficou para trás a educação. Entrou-se num novo riquismo. Entrou-se numa loucura de consumismo provocado. Foi provocado. Porque a teoria era essa. E as pessoas não estariam eventualmente preparadas para isso. Gastámos o que não tínhamos. Não é por aí. Porque as pessoas tinham trabalho e iam pagar. O que não lhes diziam é que depois lhes iam fazer isto. É que lhes puxaram o tapete e uma família, minha amiga, que tinha trabalho e dinheiro há 2 anos atrás, neste momento vai comer à caridade. É dramático. Isto é uma coisa absolutamente dramática. Eu nunca pensei chegar à minha idade e ver isto. Isto não é regredir, isto é desumano. É evidente que o Governo tinha de dar a cara. Eu percebo que Passos Coelho prefira estar de férias e fugir e não aparecer no retrato daquilo que vai ser uma coisa muito complicada nos próximos anos. Mas isso é inaceitável. E eu pergunto, aliás, o Governo tem um Conselho de Ministros, com certeza, esta semana vai decidir exatamente o que vai endossar, uma solução que o Governador do Banco de Portugal vai apresentar hoje à noite. Isto não tem pés nem cabeça do ponto de vista político. Depois resta a questão do BES, propriamente dito, e da supervisão. Especificamente, e é o modelo que poderá vir a ser revelado esta noite. Para além do modelo, eu acho que este último ano nós assistimos a uma destruição de valor de um conjunto de empresas e de um banco que é inexplicável. Quer dizer, o que se passou com a informação que o Governador já tinha, com aquilo que se sabe desde que Pedro Queiroz Pereira apresentou em setembro do ano passado no Banco de Portugal, esta destruição de valor nunca fez sentido, porque há aqui, por exemplo, uma diferença importante em relação ao BPN. O que nós assistimos em 2 anos foi um grupo, o Grupo Espírito Santo, a transformar o Banco Espírito Santo, num instrumento para financiar o próprio grupo. No BPN o que havia era um balcão virtual, quer dizer, uma grande vigarice, que era um caso de polícia quase. Aqui não, tivemos um grupo que transformou um banco num instrumento para se autofinanciar. Isto aconteceu com os acionistas a ver, com os auditores a ver, com a Troika cá em Portugal a ver, com o Banco de Portugal a ver. E é espantoso que isto tenha acontecido.
Nas últimas semanas há coisas gravíssimas, porque tivemos as palavras, por exemplo, também do Presidente da República, mas do Governador, dizer que havia uma almofada de capital suficiente, e na quinta-feira, quando o Banco de Portugal toma aquelas posições que tomou, não podia ter tomado aquelas posições sem imediatamente ter algum tipo de solução. Não se pode dar uma machadada final num grupo financeiro e num banco em particular sem aparecer a solução no mesmo momento, porque a consequência foi o dia de sexta-feira, o colapso bolsista do banco. Portanto, o que nós temos é este enredo. Mas eu devo dizer que o que me causa mais estupefação em todo este processo é a sua dimensão sistémica. Porque esta persistência e repetição de fraudes financeiras no sistema bancário é de facto algo que nos deve pôr a todos de sobreaviso. E há um lado aqui que não tem a ver, infelizmente, nem com este governador, nem com o governador anterior, nem com o governo português, é algo de sistémico, que não foi esta crise financeira, por exemplo, que precipitou o colapso do Grupo Espírito Santo. Não foi a exposição à dívida soberana que causou este colapso. É o próprio sistema institucional e a arquitetura e a forma como se organiza o sistema financeiro que cria incentivos para estes comportamentos dos banqueiros e que cria a possibilidade destas coisas sucederem. Portanto, é todo o sistema em si que se está a permitir que isto aconteça. Mas que está a permitir há vários anos e nós andamos todo este tempo. E os sistemas políticos dos vários países a permitirem também, nomeadamente em blocos como o europeu ou o americano. Porque não são capazes. Porque, na verdade, o que nós temos é uma supervisão que não tem instrumentos e é impotente perante a complexidade, a opacidade em como se organizam os bancos e o sistema financeiro. E esse é também o caso do Banco de Portugal, não tem meios suficientes nem capacidade para... Um Banco de Portugal, um regulador nacional, não tem capacidade de controlar um grupo que está sediado no Luxemburgo, que é um paraíso fiscal, curiosamente que dá um presidente à Comissão neste momento, mas que é um paraíso fiscal, onde está a holding, que depois tem uma opacidade que se financia aos próprios outros com instrumentos e com colaterais, tudo isto muito complexo e muito opaco, e nenhum supervisor consegue lidar com isto. E este é que é o problema sistémico e que não foi respondido. E eu devo dizer que me causa também enorme perplexidade, porque no caso do BES, estamos a falar de um banco que está cotado, que tem acionistas de referência. E como é que isto foi possível? Como é que os acionistas todos permitiram e não viram nada disto a acontecer? Como é que a empresa de auditoria, quer dizer, as empresas de auditoria têm de proteger os interesses dos acionistas? Por exemplo, agora o Banco de Portugal pretende perceber e investigar se o trabalho de auditoria que a KPMG fez no BES foi suficiente. Não foi, não é? Porque, na verdade, a empresa de auditoria quer dizer, considerou credíveis contas que estavam falseadas. Mas os auditores também dizem que não são os polícias. Bom, mas então há aqui um problema mesmo de policiamento e de supervisão. E que é o problema sistémico, é onde está o epicentro de tudo isto. E enquanto isto não for respondido e tratado, e não é certamente em Portugal, é ao nível europeu, vamos continuar a ser surpreendidos todas as semanas ou todos os 15 dias com escândalos financeiros no sistema bancário, seja em Portugal, seja os bancos que manipulam, os consórcios bancários que manipularam a Libor no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, quer dizer, vamos estar sempre permeáveis a tudo isto. O que é que vai os próximos passos e esta divisão entre bom banco e mau banco? Não resolve todos os problemas, há uma enorme incerteza. Quer dizer, o problema é que, se calhar, não há neste momento uma alternativa, mas isto não nos dá garantias nenhumas. A ideia de que vai ser possível vender o bom banco daqui a uns meses, quer dizer, nós não sabemos. Já ouvimos esta história. O banco pode continuar a sangrar. Se referir naturalmente ao BPN e ao facto de depois ter sido vendido ao BIC por 40 milhões. Pois. E o que isso nos custou a todos nós, e aqui estamos a falar de uma dimensão completamente diferente. Portanto, pode não haver uma recuperação de confiança em relação ao banco, pode esta solução não ser vista como credível, há ainda muita incerteza em relação aos buracos, quer dizer, nós não sabemos se há muita coisa ainda a ser descoberta no universo Espírito Santo. Já sabemos alguma parte, mas o que é que nos garante que não há muito mais coisas a serem descobertas? E se assim acontecer, porque é que os investidores privados quererão comprar o banco? Não sabemos, por exemplo, a questão de Angola, a garantia que foi dada em relação a Angola pelo presidente Eduardo dos Santos é uma garantia... Que ainda por cima supostamente foi inconstitucional. É uma garantia com um grande nível de informalidade e, portanto, imaginemos, não por acaso, aparentemente Vítor Bento esta semana irá a Angola, porque há aqui uma informalidade nesta garantia que permite que haja um recuo e a exposição
Estamos a falar novamente de 4 mil ou 5 mil milhões em Angola. E, portanto, há aqui um problema e uma incerteza em relação ao futuro, o que torna esta questão uma questão política, eminentemente política, e eu acho que num momento destes, a ausência do governo é uma coisa inaceitável e inexplicável. E eu não acredito que por hoje Passos Coelho estar na praia a banhos e não aparecer no retrato da renacionalização do BES, peço desculpa, isso salvará o governo, porque isto não tem boa saída. E que saída vês tu para o lado do banco mau? Ou seja, todos os ativos tóxicos, lembrando que esse foi um problema que se manteve no caso do PPN, e este, sendo o BES uma dimensão tão superior, tão maior, a que solução vês tu para aí e se o valor que existe previsto para, no máximo de 7 mil milhões de euros, para, que está da almofada, do dinheiro que a Troika nos emprestou ainda e que ainda está, que faz parte dos 78 mil milhões, se esse dinheiro virá a ser suficiente e em que moldes é que virá a ser utilizado e o que é que depois acontece à devolução do dinheiro? Não sabemos e também não sabemos em relação às empresas do grupo que passarão, por exemplo, para o mau banco. O BES Saúde, hospitais, o Hospital de Loures. Se houver um problema sério de tesouraria no Hospital de Loures, o Estado não será chamado a recorrer ao Hospital de Loures. Aqui, isto tudo parece muito simples e é muito complexo e pode ter um efeito, de facto, no conjunto da nossa economia, no mercado de trabalho. Quer dizer, haverá ou não despedimentos em massas nas empresas do Espírito Santo, da tranquilidade, que a tranquilidade foi destruída do ponto de vista do seu valor na última semana, ou até o BES Banco propriamente dito. Tudo isto é de uma incerteza enorme e é revelador de como durante estes anos andámos entretidos a fazer reformas estruturais que iriam aumentar a competitividade da nossa economia, que resolveriam todos os nossos problemas, a responsabilizar o Estado Social e os pensionistas por todos os nossos problemas, a exposição dos bancos à dívida pública. E, afinal, o epicentro de tudo isto continua no sistema financeiro e na ausência de mecanismos de regulação e num quadro institucional que dá incentivos perversos aos banqueiros. Hoje é Ricardo Salgado, amanhã pode bem ser outro banqueiro. E no meio disto, parece-me que o país não está preparado e o regime não está preparado para outro caso BPN, mas com uma escala completamente diferente. E neste momento o que nós precisávamos era que os responsáveis políticos dessem a cara e também tivessem uma palavra de confiança. E deixar isto ao Governador do Banco de Portugal é um sintoma de fragilidade do sistema político e que não vejo que não possa ter custos. Numa altura em que ainda se teme que a procissão vá no adro, o PCP quer a criação de uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades. Como é que... Quer dizer, é uma daquelas manobras parlamentares que... Não serve para nada? Não, quer dizer... Bem, a comissão de inquérito ao caso BPN também... Mas serviu para criar um protagonista que foi Nuno Melo, que foi uma espécie de grande inquisidor, e por acaso é curioso que tenha andado silencioso nos últimos dias. Não é por aí que se vai resolver, quer dizer, nós precisamos de uma resposta europeia séria à questão da supervisão e precisamos de dotar o supervisor de mecanismos que não tem e mesmo tendo em conta aqueles que teve, eu não consigo compreender, repito, o último aumento de capital do BES, acho que foi uma coisa irresponsável, porque obrigou ao próprio banco e ao grupo a destruir o seu valor para acompanhar o aumento de capital. Já não devia ter acontecido naquelas condições. A administração não devia ter estado em funções até meados de julho. Tudo isto devia ter sido resolvido muito tempo antes, mas ainda assim há um problema sistémico de insuficiência e de incapacidade dos mecanismos de supervisão e de regulação. E a procissão ainda vai mesmo no adro, como tu dizias. O que é que acreditas que vai acontecer amanhã? Não sei. Depois daquilo que vier a ser revelado hoje, amanhã, como é que o mercado, as pessoas, o país reagirão? Os depositantes, etc. Não sei. Não sei. Não vejo nenhuma boa razão para as pessoas acreditarem que esta solução é credível. Como nas semanas anteriores, os mercados reagiram perante incentivos que foram sendo dados e que não faziam sentido, em particular na sexta-feira. E porque é que as coisas hão de ser diferentes e porque é que nós devemos agora confiar numa solução? Eu diria que isto é tudo muito incerto, com muito risco, muito indeterminado e as cenas dos próximos capítulos não serão
certamente bonitas, mas esperemos que as coisas corram o menos mal possível. Isto já está a correr pessimamente. É muito servilismo, é muita mentira, é muita informação falsa cruzada e causa danos profundos ao meu povo. Isso que estou quase a chorar porque me chateia-me profundamente. O que é que podemos fazer, Carlos do Carmo? Dar a volta, sempre a volta, dar sempre a volta. O ser humano é criativo, tem sempre possibilidades de dar a volta. Este governo tem que cair, tem que vir qualquer coisa que dê alguma esperança às pessoas. Que as pessoas se reencontrem com a esperança. Eu estive há poucos dias no Canadá e pela primeira vez em toda a minha vida ouvi alguns imigrantes bem informados dizerem uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Voltar para lá, nunca. Isto eu nunca tinha ouvido, porque era sempre o desejo. Não, eu estou a mandar dinheiro para ajudar a minha família que está cheia de problemas. Isto eu não pensava que ia acontecer na minha terra, porque eu sou do tempo do bidonville. Era muito duro. Portanto, agora, depois de termos gasto uma fortuna com esta gente que estudou, eles vão-se embora, mão de obra barata. Foi tudo errado. Mas eu centro isto nesta figura porque foi, no fundo, ele consumiu-me 20 anos da minha vida, ou mais. E as companhias não foram muito boas. As companhias não foram muito boas. Está aí tudo à vista. E fico-me por aqui.